Olá! As varandas são espaços intermediários entre os ambientes internos e externos. Muitas vezes ficam expostas à luz solar direta, outras vezes ficam protegidas na sombra, recebendo apenas claridade. Porém, esses ambientes costumam receber correntes de vento, o que prejudica muito o desenvolvimento das nossas plantas. Já fizemos um vídeo um tempo atrás sobre 12 plantas para varandas e sacadas com sol. E hoje eu vou falar 15 espécies para ambientes de varandas e sacadas em espaços protegidos do sol, só recebendo claridade. A primeira planta que eu trouxe foi a clúsia, uma planta nativa brasileira arbustiva que tem folhas muito brilhantes, cerosas, rígidas e muito verdes. Existe inclusive a espécie variegata, mas para ambientes com sombra, a verde se desenvolve melhor, pois as variegatas vão precisar de um pouco de sol. Elas tendo a folhagem mais dura, elas ficam resistentes às correntes de vento. Elas não se desidratam como outras plantas desidratariam se forem colocadas nesses locais. E sendo uma planta arbustiva, você pode adequar a forma que você achar interessante, deixando crescer mais para criar mais privacidade ou barreira de vento, como também adequar o formato mais arredondado, deixando mais baixa. E essa planta vai trazer muito verde e frescor ao seu ambiente. A segunda planta também é uma planta arbustiva, é o Pittosporum anão, também chamado de Pittosporum chinês. É uma planta já mais compacta que vai crescendo de forma mais arredondada. Conforme o nome popular dele, ele é uma planta que não cresce muito não, ela fica em torno aí de 1 metro de altura, em média, quando plantada em canteiro. Se você está plantando uma varanda em vasos, ela não vai crescer mais do que uns 60 a 80 centímetros. Lembrando, plantas arbustivas gostam de uns vasos maiores, tipo com 30 centímetros de profundidade ou também 40 para melhor desenvolvimento. E ela vai dar aquele aspecto mais arredondado na composição. E olha que interessante é a disposição com que as folhas surgem em torno do caule. Parecem rosetas nas pontas de cada caule, o que deixa ainda mais graciosa e charmosa essa planta. Terceira espécie é o Asparagus rei, ou Aspargus rabo de raposa, é uma das que está atrás aqui de mim. Uma planta que tem a folha fininha e ela tendo essa folha mais fina também vai suportar ambientes que tem mais vento. E o aspargus tanto suporta um pouco de sol quanto ambientes só com claridade. Ela é já uma planta mais escultural. Tem gente que gosta de colocar em grupos ou você deixar em um vaso grande, como eu fiz com o meu aqui atrás, sobressaindo na composição. Ela costuma dar florzinhas e frutinhos que também são muito graciosos. A quarta planta é a coringa, que eu chamo aqui no canal, a espada de São Jorge. Ela vai para todos os ambientes, ambiente interno, ambiente externo e para varandas ensolaradas e também para varandas sombreadas. Essa versão mais verde é mais propícia para o ambiente mais protegido do sol, pois as variegatas vão precisar de mais claridade. E tendo essa folha mais longa, rígida, também suporta ambientes com muito vento. E uma característica legal das espadas é que elas crescem mais no sentido vertical, então elas não ocupam muito espaço. Se sua varanda ou sacada for menor, ela é uma ótima planta para ser colocada. A quinta planta é a Dracena marginata, planta antiga que a gente já cultiva e você faz diversas formas com ela, deixa crescer bastante, deixa ela ficar mais cheia, ela pega com muita facilidade e se desenvolve muito bem nos vasos. Essa marginata, ela é toda verde, tendo só a borda da folha avermelhada, não é a tricolor. A tricolor também vai precisar de mais luminosidade. Sendo uma planta que pode crescer bastante, você pode colocar atrás na composição, apoiada de uma parede, ou também criando uma certa privacidade se colocada alinhadas com outras dracenas. A sexta planta é a Pleomere phyta. Diferente da Pleomere comum, ela tem a folha bem mais fininha, o que facilita também o desenvolvimento quando tem correntes de vento. Ela é mais compacta do que a Dracena marginata e cria um volume mais expressivo que a anterior. Ficam lindas em vasos isolados, quanto também formando cercas vivas.
Mas se você está pensando em vasos menores, para colocar às vezes em prateleiras ou para fazer forração das plantas maiores, as peperômias são ótimas sugestões, pois tem aquelas folhas mais cerosas e desidratam com muito menos facilidade. E uma das peperômias que eu trouxe foi a peperômia obtusa, essa que tem a folha bem larga, até lembra um pouquinho a clúsia. Tem dela verde, tem dela variegata e na tonalidade verde-limão. Todas essas conseguem sobreviver em ambientes com boa claridade. Lembrando, as variegatas precisam de intensidade de luz mais forte, mas no caso das peperômias não precisa de ser sol direto. A oitava espécie também uma outra peperômia, mas ela é chamada de peperômia melancia. Será por quê? Olha essa textura que ela tem na folhagem. Fica linda para vasos, já vi inclusive em quadros verticais, criando uma parede verde lindíssima. Ela é verde com um verde acinzentado, meio prateado. E é muito bonita e graciosa, chama atenção quando colocada junto com outras plantas. E a nona planta é para aqueles vasos suspensos. Eu trouxe a peperômia pendente, uma graciosa planta de folhagem variegata que também suporta ambientes de sombra e meia sombra. Tendo essa folhagem um pouco mais cerosa, suporta também o vento. Suas folhas são mais delicadas do que as espécies anteriores, mas também são muito graciosas e ornamentais. E se estamos citando plantas pendentes, que tal usar a Rhipsalis? É a 10ª espécie escolhida. Rhipsalis ou cacto macarrão formam cascatas lindas e às vezes longas quando colocadas em jardins verticais, em vasos suspensos. Existem diversas variedades e espécies de Rhipsalis e todos eles são plantas que toleram ambientes de sombra, meia sombra e alguns suportam muito bem o vento. A 11ª é chamada de Rhipsalis erecto popularmente, mas é uma outra variedade e ela cresce de forma mais arbustiva. Ótima planta, pois ela tolera muito bem a sombra e vai criar um volume mais ereto, diferente das outras espécies que são pendentes, tanto para formar mini jardins, quanto também forração de outros vasos, inclusive vasos menores em prateleiras e aparadores. Já que entramos nas plantas que são suculentas, que tal colocar uma linda jade no seu ambiente? Essa planta linda de folhagens arredondadas, bem espessas, que forma uma arvoreta. Dizem inclusive que trazem boa sorte. Ela se adapta tanto ao sol quanto à meia sombra e sombra, porém quando cultivada sem sol direto não costuma florescer. E suas folhas ficam bem verdes. Quando cultivada a sol pleno, fica com a borda avermelhada e, em geral, no outono ou inverno, costuma soltar umas florzinhas na fase adulta da planta. Essa minha aqui atrás tem quase 30 anos que está comigo. A 13ª planta, parece muito a jade, é a portulacária. Tem muitas pessoas que citam que é a mini jade, mas são espécies diferentes. Suas folhas são bem menores, mas ela também tem uma característica de arvoreta, quase uma mini árvore escultural. Tem gente que fala que é quase um bonsai de suculenta. A maioria das suculentas são plantas que gostam de sol, porém algumas suportam bem a sombra e meia sombra. Mas todas as suculentas amam locais arejados, ventilados e por isso são tão bem usadas em varandas e sacadas. E eu trouxe mais 2 suculentas para a gente fechar nossa lista. A 14ª é o colar de pérolas. É uma graciosidade de planta que não suporta sol pleno, gosta de boa claridade e quando a gente planta essa muda, a gente deve deixar o colarzinho enrolado no vaso e aos pouquinhos ele vai caindo, criando essas gotinhas, esses tercinhos de cordão cheio de bolinhas. Tem gente que inclusive chama de rosário. Existem outros colares que você pode utilizar em varandas à meia sombra e ficam muito bonitos também. Colares suculentas, tá?
para fechar a lista, eu trouxe a Stapélia. A 15ª planta é a Stapélia. Tem gente que chama de cactus, mas ela não é cactus. Suas flores são bem diferentes das flores das cactáceas, mas realmente parece um mini cactus, bem aveludado, muito bonito. Sendo aveludado, ele não pode ficar em ambientes muito fechados, ambientes muito úmidos, e por isso que ambientes bem arejados favorecem o desenvolvimento. E no sol ela costuma ficar bem queimada. E é uma planta que dá uma flor estrelada, muito bonita, uma tonalidade meio vinho. Porém, ela atrai agentes polinizadores como as moscas e exalam um cheiro que não é tão agradável. Para mini jardins, elas ficam lindas. E assim fechamos nossa lista. Caso você tenha alguma planta para sugerir, compartilhe conosco e com todos os nossos seguidores. Vou adorar saber qual espécie de planta que você colocaria em varandas ou sacadas à meia sombra ou sombra, ok? Muito obrigada por assistir, curta o vídeo, compartilhe com seus amigos e até a próxima.